Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. Carol, hoje eu vim aqui pra cá, eu tava pensando, sempre quando eu encontro minha filha na escola, né, os amigos, eu sempre falo assim, olá, tudo bem? Ela falou assim, mãe, olá, é muito velho. Eu falei, nossa, eu começo todos os episódios assim. Mas que bom que vocês estão aí em mais um episódio conosco, é com muita alegria que acolhemos vocês e os nossos patrocinadores também, né, Cá? Não podemos deixar de agradecer todos eles. Criarte VIP, que sempre está presente conosco, com a nossa caneca. Se você tem aí alguma festa que precisa dar uma lembrança, ou alguma empresa também que você queira, né, presentear os seus funcionários, Criarte VIP é a melhor opção para você. Também temos Copenhagen, Parada Pinto 344. Então, se você está precisando, sabe aquela pausa, aquele cafezinho gostoso nesse frio, delicioso. Você pensa Copenhague, você pensa chocolate só, cá, mas tem sobremesas maravilhosas. Então, se você ainda não experimentou sobremesas Copenhague, corre lá, Avenida Parada Pinto 344 e aproveite. E outros patrocinadores que estão ali, né, cá? Neves, Transportes e Logística. Já você vai conhecer um pouquinho mais, que é encantador o que ele faz para todo o Brasil. É isso, Cá? É isso. Hoje a gente tem uma convidada de garbo e elegância, não, eu tô até com né, frio Cá? na barriga. Pra começar que eu vou apresentar ela, eu tô... Aquelas borboletas no estômago, né, Cá? É muito bom quando a gente recebe pessoas em que a gente não só admira, mas em que a gente se inspira. E essa é uma pessoa em que a gente se inspira muito. Então conta pra quem tá em casa, Cá, quem é a nossa convidada hoje? Bom, essa convidada que veio aqui, eu tive o prazer de fazer o curso com ela. Mesmo online, ela conseguiu passar todas as informações e tocar quem fez o curso com a gente. Então, hoje, depois do episódio, ela vai deixar as informações porque ela faz esses cursos. Se você está longe de São Paulo, você pode fazer esse curso também, que eu fiz. Ela é trainee em disciplina positiva para pais e profissionais, certificada pela Positive Discipline Association, tendo feito 5 dos seus treinamentos diretamente com a doutora Jenny Nelson. Não é nada, né? Não, Isso coisa aí... pouca, coisa pouca. Jenny Nelson, para quem não sabe, atrás da convidada vai aparecer muitos livros ali e vocês vão poder conhecer também aqui com ela. É uma das tradutoras dos livros de Disciplina Positiva em Sala de Aula, Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos, O Espaço Mágico da Calma. Esse é sensacional, a gente tem lá na escola, né? Usei esses dias com uma criança e uma família lá. E muitos outros da editora Manoli. Além de tudo isso, é mãe também, como nós, e veio nos abrilhantar com um tema que dá pano pra manga, né, Si? Muito. Esse tema é difícil. Limites com afeto. Seja bem-vinda, Beth. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, Carol, Si, muito obrigada mesmo. Você sabe que a Beth, além dela ser uma profissional maravilhosa, eu acho que eu sempre vou rasgar todos os, né? Ela é extremamente generosa. Nós estamos gravando aqui, vocês vão, né, ver esse episódio não nesse período, mas hoje é feriado pra gente. E ela tá aqui conosco. Então é de uma generosidade imensa. Sempre quando a gente encontra, é sempre muito querida, muito acolhedora. Então, sem palavras, Beth, para dizer o que você significa na nossa carreira como educadora parental. Nosso muito obrigada mesmo. Eu que Viu? agradeço. E quando a gente foi convidá-la, né, Si, até a gente falou, ai, será que ela vai topar, né? Ficava De querendo- primeira. será que a gente- não, é só marcar o dia. Eu já tinha o contato por conta do curso, mas nos falamos e rapidamente conseguimos o acesso a ela. que é tão E essa importante. generosidade também é na partilha dos seus saberes. Então, como a Ká disse, né, se você quer ali entrar nesta carreira, conhecer mais um pouquinho de um educador parental, ou conhecer mais a disciplina positiva, para educar os seus filhos de uma maneira mais assertiva e respeitosa, a Beth vai falar dos cursos dela, que vale muito a pena, gente, muito a pena mesmo. Beth, quando a gente fala de educar com afeto, muitas pessoas acabam até banalizando. No sentido de, ai, nossa, que mimimi, onde já se viu? Na minha época não era assim. E o que significa educar com afeto? Bom, se a gente pegar literalmente, né, essa questão do educar com afeto, realmente nós estamos falando de carinho, toque físico, conexão. Acho que a palavra mais importante é conexão.
é aquele senso de pertencimento. É quando a criança se sente pertencente àquele núcleo familiar ou escolar, né? Mas essa educação, a criança se sente parte. Então, eu conto, eu faço parte, eu pertenço, eu sou amado, eu sou ouvido. É sobre isso. O que a disciplina positiva, por exemplo, né, recomenda é que só o afeto não é suficiente. Porque o afeto está muito ligado à gentileza. E, obviamente, gentileza gera gentileza. Então, a gente, com uma educação com gentileza, vai gerar pessoas, crianças, adolescentes, pessoas gentis, educadas, afetuosas, carinhosas, que sabem se conectar, que sabem dialogar, que sabem se comunicar, que desenvolvem empatia. Então, são muitas as habilidades que são desenvolvidas com afeto, numa educação com afeto. O problema é que só afeto, a gente vai chegar no extremo da permissividade, onde não existe liberdade, existe gentileza, mas falta ordem, falta firmeza. Então, nós, da disciplina positiva, defendemos uma educação que tenha afeto e que tenha limites. E porque a firmeza, os limites, vão ensinar outras habilidades muito importantes. Então, vão ensinar, por exemplo, responsabilidade, organização, ordem, respeito às regras, hierarquia, previsibilidade, enfim, tudo que nós precisamos. A sociedade adora os indivíduos que crescem, adultos responsáveis, comprometidos, mas só firmeza também não é suficiente. Porque apesar de ensinar tudo isso, essa educação com limites, se ela só existir sem gentileza, ela vai ser uma educação autoritária. E os dois extremos são nocivos. Então, por isso que quando a gente fala em educação com afeto, a gente tem que olhar para os pontos positivos dessa educação com afeto. E não para os pontos negativos de uma educação só com afeto. Porque senão aí a gente cai na permissividade. E é uma linha muito tênue, né, Beth? Porque hoje em dia, quando a gente fala o termo, educação respeitosa, ele entrou numa seara em que respeito quer dizer apenas acolher ou ser afetuoso. E esquecem... Ou blá, blá, blá. Isso, exatamente. E se esquecem da questão do limite. Então, quando falam para mim, é porque educação respeitosa, não, eu não quero nem saber sobre isso, que a criança pode fazer o que quer. Eu falo, não, a criança não pode fazer o que ela quer. E a internet foi um vilão. Nesse sentido, foi. Nesse sentido. Sim. Principalmente para os menores. Exatamente. E banalizou de um jeito que hoje, quando algumas pessoas sentem vergonha de dizer que são apoiadores da educação. Exatamente. Defendem uma educação positiva, defendem uma educação respeitosa, defendem uma educação com afeto. Porque eu concordo com você, isso inclusive é um mito, né? Isso é um preconceito que algumas pessoas, mas está embasado numa ignorância, no fato de não saber que o que nós defendemos, o que nós estudamos com a disciplina positiva é uma educação equilibrada, é uma educação que tem gentileza, afeto e firmeza, limites. É uma educação que tem liberdade e tem ordem ao mesmo tempo. Então, a gente consegue, com essa liderança gentil e firme ao mesmo tempo, que a gente chama na psicologia de autoritativa, conduzir, né, ajudar os jovens, as crianças no desenvolvimento deles, de habilidades e de todas essas habilidades. Porque a gente não quer só um filho, uma filha gentil e ou responsável. A gente quer que eles sejam gentis e responsáveis, que eles saibam se conectar e que saibam cumprir as regras, né, seguir as regras. E para isso, a gente precisa ser gentil e firme. Quando você falou dessa conexão e desse pertencimento, eu lembrei muito das minhas situações com o Joaquim, porque muitas pessoas julgam mesmo, de eu explicar tudo para ele, porque a gente... Ali as pessoas veem como perda de tempo, e eu não vejo como isso, eu vejo como uma construção do ser humano que ele vai ser, né? E desse vínculo. Exatamente.
E eu vejo, hoje eu já consigo ver isso desde um ano. Meu marido, ele, quando eu fazia o curso, ele ficava ouvindo, né? E hoje ele me pergunta muitas coisas, assim. Então ele não fez ainda, ele queria até fazer um curso sobre isso, para melhorar essas relações que ele tem com o Joaquim, porque às vezes ele fala, não, você falou que quando eu tô perdendo a paciência, eu tenho que sair de cena, e ele sai. Eu falo, porque assim, a gente vai, ali no nosso momento de raiva, de fúria, a gente desconta na criança. Sim. Então muitas pessoas não entendem, querem só mandar e a criança tem que obedecer. E não tem essa conexão, esse vínculo. Os pequenos, a gente acha que não, mas eles entendem tudo, gente. E eles precisam saber do que tá acontecendo dentro da casa deles, com a gente. Os pais querem esconder muitas coisas e isso só acaba distancia as crianças, né? Sobre isso, eu queria comentar sobre os casais. Então, não é o que você trouxe, mas em muitos lares, um dos dois é a pessoa firme. É a pessoa que é das regras, dos horários, né? Então, tal hora tem que dormir, tal hora tem que escovar os dentes. Então, é a pessoa das regras, dos horários, da rotina, da organização. Ok, isso é muito importante e a gente já sabe, já falou por quê. A outra pessoa é a pessoa da gentileza, do carinho, do abraço, do beijo, da conversa, do afeto. E tudo bem também, porque isso vai ensinar muita coisa boa. Olha que coisa boa, né? O casal poderia... simplesmente um é firme, o outro é gentil, e tanto faz, tá? Até porque podem ser 2 pais, 2 mães, né? Então, os dois, um aprender com o outro. Não é o que costuma acontecer. Por quê? A gente tem uma tendência a enxergar o negativo da tendência do outro. Então, a pessoa gentil acha a pessoa firme demais. Onde já se viu tratar as crianças desse jeito? Parece um general, dando ordens, gritando, perdendo a cabeça. Eu tenho que ser ainda mais gentil para compensar toda essa firmeza. E acaba caindo na permissividade sem perceber. A pessoa firme acha a pessoa gentil demais. Onde já se viu? Falta firmeza. Essas crianças não têm limites, podem fazer o que quiserem. Que banana, né? Não pode ser assim. Então, acaba sendo ainda mais firme do que até gostaria ou do que poderia ser e acaba caindo no autoritarismo. Então, quem estava assim, o casal que estava assim, que podia facilmente se ajudar, se conectar e equilibradamente terem uma educação, um foco numa educação gentil e firme, acabam naturalmente se separando, no sentido de cada um enxerga o resultado negativo da educação do outro e não consegue enxergar o próprio resultado negativo da sua educação. Isso é Nossa, muito comum. Que interessante. E aí vem a questão do autoconhecimento. Sim, sim. Porque, aliás, a disciplina positiva é sobre isso. Algumas pessoas, quando começam a estudar, começam a perceber, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Nossa, acho que não dá mais tempo. Então, eu também passei por isso. Minha filha tinha 10 anos já. E hoje ela tá com 28, né? Então, mas eu pensei nisso. E na época eu tinha enteados que já eram adolescentes. Eu falei, não dá mais tempo, eu já fiz tanta coisa errada. Mas sempre dá. Sempre dá, porque a gente tem a história da plasticidade do cérebro. Hoje a gente tem nome para isso, né? Mas até então, o que nós sabíamos é que nós podemos mudar. Nós acreditamos na evolução, no desenvolvimento, no conhecimento, no poder desse conhecimento. Então, a disciplina positiva não é sobre culpa, eu tô fazendo tudo errado. Não é sobre vergonha, que vergonha que os outros vão pensar. Não é sobre humilhação. Eu preciso fazer isso, né, para não me sentir. Então, as pessoas acabam fazendo coisas para não se sentirem daquela maneira. Muito mais preocupados com essa pressão social do que com o que realmente acreditam. E é exatamente o contrário. A disciplina positiva é sobre autoconsciência. É sobre autodesenvolvimento. É sobre você ter consciência dos efeitos da sua educação, da sua postura, da maneira que você lida com, por exemplo, os comportamentos desafiadores dos seus filhos e os efeitos não só em curto prazo, mas em longo prazo. Porque os efeitos em curto prazo, na hora, não vou mentir para vocês, né? Vocês sabem disso. Para vocês, a punição funciona. Prêmios e recompensas e barganha também funciona. Mas funciona na hora, funciona em curto prazo.
E nós queremos uma educação que prepare as crianças, os jovens, para a vida, que ajude essas crianças, esses jovens, a se tornarem pessoas, seres humanos, cidadãos, pessoas de caráter, pessoas do bem. Então, a única educação que vai fazer isso no futuro é hoje. A nossa postura, a nossa atitude, a maneira como nós lidamos com os comportamentos desafiadores deles. Exatamente. E quando a gente sabe o caminho certo, isso nos dá segurança para que a gente possa seguir. Porque se eu não tenho conhecimento, e aí vem a questão do conhecimento, né, Beth? Se eu não tenho esse conhecimento, que com certeza ser firme e gentil vai ter um resultado produtivo lá na frente, eu vou titubear nesse processo. Em alguns momentos, nossa, isso não vai dar certo. Aí se eu não tenho esse conhecimento, eu falo, ai, não vai dar mesmo, então acho melhor eu voltar para punição. Ai, não, olha, ouvi dizer lá na frente, ouvi dizer aqui que você tá sendo muito banana. Ah, então é mesmo, então eu vou voltar. Então, se você não tem esse conhecimento, você também pode regredir assim, e fazer o que hoje está ali no senso comum. Não, e o que é mais fácil? Vamos assumir. Exatamente. O caminho mais fácil é apelar para a punição, para o castigo, para o grito, para a bronca, para o cantinho do pensamento, para o tirar privilégios, para humilhação, para ameaça. Mesmo que não, mas eu só estou ameaçando, eu não vou bater de verdade. Mas é uma ameaça, é agressivo, né? A criança se sente pressionada, incomodada, se sente mal. E eu adoro aquela frase, né? Vai lá. De onde tiramos a ideia absurda de que para uma criança se sentir melhor, ou não, se comportar melhor, agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior. É uma ideia absurda, e é uma ideia que existe aí no mundo todo há décadas, há séculos, na verdade. As pessoas acreditam que não, ela tem que pagar pelo que ela fez, ela tem que aprender sentindo na pele, ela não pode, né? Então, aquela história do precisa apanhar para sentir que não é para fazer isso. As pessoas esquecem que os nossos filhos, as crianças de modo geral, são excelentes observadores. Então, eles estão aprendendo muito mais com as nossas ações e atitudes do que com as nossas palavras. Exatamente. Então, tudo que nós fazemos, aquele clássico, né? Para de gritar! É óbvio que, na hora, eles até podem parar de gritar, porque eles levam um susto, ficam com medo, sabe-se lá o que vem depois desse grito, ainda mais quando a mão, né, tá levantada, então já tem ali uma ameaça junto, mas eles estão observando o que você está fazendo, como você está fazendo, como você está falando aquilo. Então, as nossas atitudes valem mais do que 1000 palavras. É lógico que tem o poder das palavras, elas são muito importantes, elas nos deixam marcas, mas as nossas ações, elas são observadas. E eu ouso dizer que os nossos filhos nos conhecem melhor do que nós mesmos. Eles não só falam, mamãe, você tá triste, né? Papai, você tá bravo, mas eles nos conhecem tão bem que às vezes a gente até fala, não tô bravo, né? Não tô bravo. Ou então, eles ficam inseguros, que é essa insegurança que nós sentimos também. E que tudo bem. E que gera desconexão. Mas isso gera desconexão. Isso gera desconexão. Não só, como eu falei, nos casais, mas entre adultos e filhos, né? Pais e filhos, entre profissionais e, no caso, profissionais da educação, por exemplo, com seus alunos e assim por diante. E por quê? A gente não quer desconexão. Aliás, uma das ferramentas favoritas minhas da disciplina positiva é conexão antes da correção. Porque é exatamente sobre isso. Primeiro a gente se conecta, cria esse vínculo, esse elo, essa ligação, e depois a gente educa. Mas precisa. Isso também é um exemplo de gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Primeiro você é gentil, valida o sentimento, acolhe, demonstra confiança, demonstra respeito, empatia. Aí você traz o limite, traz a firmeza, faz o pedido. Né? É essa a ordem. Você falou também das dores da nossa infância, né? A gente que está educando. E como que a gente pode transformar
essa nossa educação que a gente quer passar para os nossos filhos, porque é difícil, né? Essa relação. Hoje, a minha mãe não teve a educação dela, a infância da minha mãe foi muito difícil. E eu comecei a descobrir isso agora que eu tô estudando, que eu consigo compreendê-la melhor também. Porque antes a gente fica com raiva, né? Sim. Pô, por que minha mãe tá fazendo isso? Hoje eu entendo muita coisa e aí consigo também que ela transforme a educação dela como vó ali. Que ela não tem coisas que eu vou ajudando ela. Não fala assim, mãe. Ele tá com sono, mãe. Quanto mais você ficar falando, cutucando ele vai perder a paciência também. Então, ajudando nesse sentido, né? Como que a gente pode transformar a nossa educação? Que linda essa pergunta, porque é muito comum a gente querer transformar as pessoas, né? Má notícia, vocês já sabem, mas talvez você não saiba, deixa eu falar aqui com o público. A gente não consegue. Não é possível transformar as outras pessoas. A única pessoa que nós podemos transformar, mudar, se nós quisermos, Nós mesmos. somos nós mesmos. E olha, querendo muito. Então, aquela história, quantas vezes nos meus cursos já aconteceu, inclusive com vó mesmo. Eu nunca vou esquecer, teve essa mãe, eu dei uma palestra numa escola, isso há muitos anos atrás. E logo depois da palestra, eu já tinha combinado com a escola que eles sediariam um curso para pais e mães lá dentro. E o curso aconteceria nas semanas seguintes, e naquele dia mesmo da palestra nós estávamos começando com as primeiras inscrições. Aí todo mundo colocando o nome, né? Muita gente colocando o nome, e chegou essa mãe para mim e falou: olha, eu vou colocar o nome do meu marido e da minha sogra. Eu não preciso fazer. Eu achei engraçado, né? Mas aí eu não resisti e perguntei: por que você não precisa fazer? Não, porque eles é que estão fazendo tudo errado. Eu já estou estudando esse assunto, eu já li livros, eu já estou fazendo tudo direitinho, mas eles não. E eles precisam mudar. Eu falei: mas eles querem fazer esse curso? Eles estão aqui na palestra? Não. Mas eu vim na palestra porque eu sei que eles é que precisam, então eu vou inscrevê-los no curso. Aí eu fiz uma provocação, né? Eu falei assim: mas como você acha que eles vão se sentir quando você falar que você está presenteando com esse curso, né? Os presenteando com esse curso, e que você não virá? Eu falei: será que eles não se sentirão mais motivados a participar do curso se você estiver, mesmo sabendo que talvez você já saiba tudo que eu vou trabalhar? Talvez fosse um objetivo de estimulá-los. Mas eu falei: olha, eu vou fazer o seguinte, eu nem vou cobrar o seu. Você venha participar, né? Mas traga os dois. Não, também não precisa. Não, então eu vou me inscrever. Ela não aceitou e resolveu se inscrever. E passou o curso, ela participou, mas eu lembro das expressões faciais dela. Eu vou usar uma expressão antiga, que é da ficha caindo. Eu percebia quando ela fazia... Por exemplo, quando a gente fala que a gente não pode mudar os outros, quando a gente fala da importância da autoconsciência e do autodesenvolvimento, quando a gente fala do que realmente por que a gente tem aquelas atitudes, por que os outros, né? A tal das crenças por trás dos comportamentos, que não é válido só para as crianças. É para nós também. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Quais são as nossas crenças, nosso sistema de valores, né? A nossa formação, a nossa personalidade, o quanto a nossa personalidade afeta a personalidade dos nossos filhos. O quanto as nossas atitudes afetam não só hoje, em curto prazo, mas principalmente em longo prazo, os comportamentos e atitudes dos nossos filhos. Então é muito interessante, porque no final do curso, só para terminar a historinha, elas pediam uma palavrinha, né? Assim, quem queria falar como estava saindo do curso, eu sempre gosto de ter um feedback. E ela fez um depoimento longuíssimo. Pena que naquele tempo a gente não gravava as coisas, sabe? Não tinha esse hábito, nem tinha Instagram. Eu sei que ela falou coisas lindas do tipo: eu achei que eu não precisava, mas eu era a que mais precisava. Eu estava numa soberba achando que só o meu jeito era o jeito certo, mas aí a gente começa a compreender as outras pessoas, a realmente desenvolver empatia, enfim. Eu achei bonito, porque é sobre isso, né? Então, é muito comum a gente refletir sobre a maneira como nós fomos criados
e fazer o nosso julgamento. Porque essa história de que não pode julgar, não pode mesmo. Mas é inevitável, nós somos seres humanos, nós julgamos o tempo todo. Tudo bem, enquanto o julgamento, o erro, a culpa funciona como lições. Então, isso me serve de lição, eu não estou aqui culpabilizando, eu estou aqui assumindo a responsabilidade de que eu posso mudar essa história. Nós sempre temos escolhas, nós sempre podemos mudar a trajetória da nossa vida, né? Assumir o volante, né, do carro da nossa vida. Então, no caso... perdi. Da transformação da nossa própria educação? Então, é muito comum quando a gente está em casa, né, refletindo sobre a maneira como nós queremos ou estamos educando os nossos filhos, virem memórias de infância e a gente começar a culpabilizar os nossos pais por alguma atitude, ou, no meu caso, a minha mãe era extremamente autoritária. Da rigidez, da bronca. Eu era absolutamente boazinha, quietinha, obediente, educada, porque eu morria de medo de levar. O máximo que eu levei foi beliscão. Eu nunca vou esquecer. Na igreja, eu quis conversar. Para quê? Levei um beliscão. Então, aprendi que não podia, né? Nunca mais abrir a boca. Até... Mas ela não precisava apelar para grandes coisas, porque eu era bem comportadinha e bem obediente. Já meu pai era o extremo da permissividade. É lógico que quando criança eu não tinha consciência disso, mas eu lembro claramente da minha mãe falando, agora está na hora de guardar os brinquedos. E meu pai falar, tadinha, é só uma criança, deixa que eu guardo. Pra quê? Deixa que eu guardo. Ixi, ainda mais pai, tem aquela relação com menina, né? Então, papai sempre foi o querido, porque o papai fazia todas as minhas vontades, né? Até guardava os meus brinquedos para mim. Mal sabia ele que ele estava me roubando da oportunidade de aprender a cuidar das minhas próprias coisas. A minha mãe, o único problema é que ela estava só com a firmeza, né? Ela faltava doses de gentileza ali. Então, tipicamente era um casal que precisava ter se equilibrado mais ali. Mas eu aprendi o lado bom dos dois. A minha mãe me ensinou responsabilidade, comprometimento, organização. E meu pai me ensinou afeto, diálogo, carinho, conexão. Então, é muito interessante a gente parar de observar os erros deles como erros, mas focar em lições. O que eles fizeram foi o que eles puderam fazer com o conhecimento que eles tinham naquela época. Imagina se eles eram pessoas simples, que estudaram até, no caso, meu pai e minha mãe, 4ª série e 5ª série, então eles não tiveram condições de estudar psicologia, educação, possibilidades, maneiras, estratégias. Não, eles estavam reproduzindo modelos, tinham muita experiência de vida, já tinham 2 filhos mais velhos. Quando eu nasci, um irmão tinha 14, outro 16. Então, eu, né, vinha a menininha, a mais nova, meus pais com seus 40 anos. Outra fase de vida. Eu fui mais tratada como neta do que como filha mesmo, para ser sincera. Eu tinha 3 pais. Meus irmãos eram meus pais também. Mas isso para dizer que, sim, as nossas memórias de infância são muito importantes. Elas formam quem nós somos hoje. Mas elas podem ser trabalhadas. Não quer dizer que a gente vai mudar o que aconteceu. Mas a gente pode tirar lições do que aconteceu para fazer diferente, para fazer melhor. E atenção, nós não seremos pessoas perfeitas. Nossos pais não foram perfeitos. Nossos filhos não serão perfeitos, porque perfeição não existe. Só para avisar, perfeição não existe. Então, essa ilusão de que, minha família, não, meu filho, minha filha, até porque, ainda mais quando a gente é profissional da saúde, profissional da educação, aquele medo, né? Aquela vergonha de, meu filho não pode errar. Isso não pode acontecer. Eu lembro que quando a minha filha, a primeira vez que ela ficou de recuperação, eu chorei mais que ela.
a vergonha de como a minha filha, eu sou profissional da escola, né? Eu sou profissional dessa escola. Na época eu tinha sido já professora há 10 anos naquele colégio. Eu já tinha sido coordenadora há 10 anos naquele colégio. E na época eu estava fazendo um trabalho de consultoria educacional, de formação de todo um grupo lá do Departamento Internacional. E a minha filha estudava lá. E ela tinha ficado de recuperação. Eu lembro claramente, na reunião de pais, eu chorava. O professor ficou até assim meio sem graça, né? Não, mas olha, dá para ela se recuperar. E eu falei, eu sei, mas... E o resto da turma? Como é que ela tá? A minha preocupação, hoje eu assumo, era maior o que os outros vão pensar. O julgamento. Eu sei que esse episódio está incrível, mas eu preciso te contar um pouquinho sobre a Neves, Transportes e Logísticas. Escuta só. Na Neves Transportes, há mais de 15 anos, garantimos eficiência e segurança no transporte e logística para o setor farmacêutico e de saúde. Com uma frota moderna, rastreamento via satélite e soluções personalizadas, atendemos todo o Brasil com rapidez e precisão. Contamos com certificação da Anvisa e diversas outras, assegurando qualidade e conformidade em cada entrega. Neves Transportes, conectando qualidade e confiança ao seu negócio. Vamos voltar então para esse bate-papo com a Beth, que está imperdível. Do que efetivamente, com o que realmente importava, que era a minha filha. Rapidamente, felizmente, essa emoção, né, parou de tomar conta ali dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Eu pude trabalhar isso e recuperar, né? Então aí o foco passou a ser a minha filha. Então, que precisa ser feito, como eu posso te ajudar, e aí o foco ficou na solução. E eu lembro que eu estava estudando exatamente disciplina positiva nessa época, e foi muito interessante, porque foi a primeira vez que, ao invés de falar, quando ela tirou 10 na prova de recuperação, eu, ao invés de falar parabéns, estou orgulhosa, muito bem, né, que tipicamente eu falaria, eu perguntei, filha, como você está se sentindo? Ela parou uns segundos, porque ela não estava acostumada, né, a responder, mas ela parou, assim, feliz, satisfeita. Eu lembro do sorriso, do semblante dela. Ela pensou e ela respondeu, eu estou muito orgulhosa, estou muito feliz com a minha nota. E eu falei, guarde essa sensação. Por que você acha que você está feliz? Ela falou, porque eu me dediquei muito, eu estudei muito para conseguir chegar aqui e superar, né, as dificuldades que ela estava tendo em matemática. Aí eu falei, então, filha, a gente sempre pode superar os nossos desafios. A gente sempre pode aprender e se desenvolver. Então é sobre isso. Disciplina positiva é sobre melhora, não é sobre perfeição. Nós podemos ser pais e mães melhores. Nós podemos ter relacionamentos mais saudáveis, mais harmônicos. É isso que nós queremos. Harmonia. Que nós tenhamos diálogo, verdadeiro diálogo, porque tem tanto adulto, né, que fala, ai, não, mas eu tenho combinados em casa. Ah, como é que você fez os combinados? Eu virei e falei, vamos combinar que, 2 pontos, barará, barará, barará. Isso não é combinado, né? Mas muitos adultos acham que é. Ah, não, mas eu combinei lá em casa. Nossa, falar de filhos, né? Emociona. É maravilhoso. Eu estava contando para a Beth antes aqui do Enzo, que tem 18 anos, e da Alicia. E a Alicia é muito fruto dessa minha disciplina positiva com ela. E eu vejo uma postura nela completamente diferente. Eles são diferentes, mas acredito que é muito da maneira com que eu educo ela. E eu preciso tomar cuidado, né, Beth? Porque às vezes ela fala assim pra mim, tá vacilando comigo, mas isso, a minha filha no comecinho fez exatamente como a Mary fez com a Jane. De que um dia a gente tava aquela começo de adolescência, né, e eu tinha falado não pra alguma coisa, e ela, eu vou lá nos seus cursos para pais. Naquele tempo eu dava muitos cursos para pais presenciais. Então, cada noite eu estava num lugar diferente dando curso para pais. E ela, eu vou hoje à noite, sei lá qual foi a ameaça exatamente, mas eu vou lá no curso para pais e vou falar que você não é uma boa mãe, que você não deveria estar dando curso para pais. Eu falei, filha, por que eu não sou uma boa mãe? Porque você não está deixando eu fazer sei lá o quê. Eu falei assim, isso mesmo, filha, eu vou te levar. Então, se organize porque você vai mesmo
mesmo comigo, porque eu quero que você fale isso, porque eu falo para os pais que a gente precisa saber dizer não. E isso vai ser ótimo, porque eles vão entender que é preciso saber dizer não. Você só vai me ajudar. É exatamente assim lá em casa também. Ô, Beth, eu acho que são duas falas assim, né? Eu trabalho em escolas. Sim. E eu tenho muitas mães que trabalham lá comigo. E eu sempre falo para elas, permitam-se ser mães, mesmo sendo profissionais dentro deste espaço. É inevitável, né? Porque não tem como, a gente tem esse receio, a gente tem esse medo, mas eu sempre falo para elas, né, Carol? Carol trabalha comigo, eu falo para elas, permitam-se ser mães, porque o que a gente vive hoje com os nossos filhos, nenhum salário e nenhum emprego é maior. Sim. Não, e passa, né? Voa. O tempo voa. Outro dia, a Gabi estava nascendo. Hoje ela tem 28 anos, está na Tailândia. Que delícia! Quando eu casei com o pai dela, ele já tinha 3 filhos. Na época, eles tinham 1, 2, 3 anos. Hoje a mais velha tem 36. Nossa! Os outros têm 34 e 33, mas está chegando o aniversário aí. Então, eu já sou vó drasta. Então, adoro esse termo. Eu no novo relacionamento agora, tenho novas enteadas, novos netinhos. Então, é muito interessante como a vida voa. É isso. E a gente precisa curtir cada fase. Curtir a fase, eles são crianças, são pequenos, curtir esse momento que eles são pequenos. Eles estão ali na fase da adolescência que naturalmente nós, família, não estamos mais no topo das prioridades. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você é mãe de adolescente, você já percebeu isso, você já você ainda não, né, Carol? Mas saiba. Vai chegar. Que vai chegar um momento todo mundo chega. Que a família no começo, na infância, está aqui no topo das prioridades. Quando chega a adolescência, cai, viu? Cai, mas cai bem. Inclusive a escola, que também estava no topo lá na infância, também cai junto com a família. Pasme, a escola fica ainda acima da família, porque na escola tem os amigos, né? Porque quem sobe para as prioridades dos adolescentes são os amigos. Mesmo na adolescência, quando nós, familiares, não somos a prioridade, nós, profissionais, educadores, não somos a prioridade dos adolescentes, é possível e é necessário estabelecer essa conexão. Nos colocarmos lado a lado. Sabe, aquela história do banco, né? De deixar o adolescente sentar no banco do motorista, sim, como se ele estivesse aprendendo a dirigir, e a gente ficar como aquele professor de autoescola, professora, no banco do lado, ensinando, orientando, para que ele saiba escolher o caminho, a rota, para que saiba enfrentar os desafios do percurso, da jornada, para que saiba a hora de desacelerar, de parar, trocar o pneu, para que saiba a hora de aqui sim você precisa acelerar, né? E saber contar com a gente. Até hoje, eu estava agora de manhã conversando com a minha filha sobre decisões que ela está tomando. Compro ou não compro? Compro a moto ou não compro? Faço alugo o que eu faço? Então, é interessante saber que mesmo adultos, eles vão manter esse vínculo, mesmo que distantes fisicamente, a gente está ali olhando, sabe, conversando, essa tecnologia é maravilhosa nesse sentido. E a gente pode manter essa conexão de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar, mesmo com eles casados, com filhos, mesmo quando a gente já tem outros papéis, outra influência na vida dos filhos. Então, curtir, sim, cada momento da vida dos filhos. Você ficou até emocionada. Eu tô nessa fase mesmo. E eu falo muito para os pais, né, Beth? Hoje eu tenho uma relação com o meu menino de 18 anos, ele me fala coisas que jamais eu pensei em falar ou partilhar com a minha mãe. Sim. E a minha menina também. E a gente fica um pouco com medo dessa adolescência, que é natural esse movimento que você disse, mas o quanto a conexão que a gente vai estabelecendo com eles é importantíssima quando chega na adolescência. Exatamente. Porque às vezes as mães falam assim, porque agora na adolescência ele virou outra pessoa. Eu falo, não é que ele virou outra pessoa. O que você foi construindo com ele até chegar na adolescência? Então, quando essa conexão começa lá com 3 anos com o Joaquim, e você vai só estabelecendo cada vez mais, quando chega na adolescência, quando você senta do lado dele, ele vai te ouvir. Uhum. Porque ele sabe que você realmente está lá porque você se importa com ele, porque o que ele vive tem valor para você também.
Você tá dentro do carro dele. Ele escolhe te deixar dentro do carro dele. Porque daqui a pouquinho, ele vai tirar essa carteira de motorista, ele vai poder dirigir sozinho e ele pode querer abrir a porta do carro e te convidar a sair. Isso. E colocar outras pessoas. E você não ficar nem lá no... Então, dependendo da nossa relação com os nossos filhos, ela pode ser para a vida toda ou não. Quantos filhos esperam chegar a hora, contam os minutos, né, os dias, os anos, para sair de casa? Ah, eu quero... Isso é verdade. O que eu quero é distanciamento. O que eu quero é ficar fora. Uma coisa é sair de casa com a liberdade que a pessoa tem, o livre-arbítrio, né, a decisão, o poder de escolha, o empoderamento, o poder pessoal, de fazer a sua trajetória, de escolher o seu caminho de vida. Outra coisa é o desejo do distanciamento. Eu quero ficar longe desse adulto, dessa pessoa que me maltratou, que foi desrespeitoso, desrespeitosa, que me humilhou, que fez gerar esses sentimentos. Então, eu acho que muitos pais e mães esquecem que o que a gente está fazendo hoje com os nossos filhos vai ter uma repercussão no futuro. A gente esquece que, né, o tempo passa, voa, e que daqui a pouquinho eles estão maiores que você. Então, se você acha que resolver problemas com palmadas é eficiente, será? Porque na hora funciona? Na hora funciona. Eles ficam quietos, eles ficam com medo. Mas e quando eles crescerem? E quando eles forem maiores que você? Eles estão aprendendo que batendo é como nós resolvemos problemas. Gritando é como nós resolvemos problemas. A agressividade fica normalizada. Hoje nós temos casos, ontem eu dei uma entrevista para um programa de TV aí, eu não sei se eu posso fazer propaganda ou não, mas... Pode, sem problema. Enfim, é o Domingo Espetacular da TV Record. E o tema era esses casos recentes de pais que foram lá pegar no pescoço de uma criança, né, de 4 anos, porque achou que essa criança de 4 anos estava fazendo bullying com o próprio filho. Quer dizer, o pai... Teve outro caso também, que a filha brigou com uma outra menina, e enfim, ele quis interferir e fazer essa agressão, sabe, fazer justiça pelas próprias mãos. Gente, não é sobre isso. Outra vez, né, querer fazer tudo pelos filhos e para os filhos não nos torna melhores pais e mães. Ao contrário, isso pode ser superproteção. E olha que paradoxo. São pais que estão querendo superproteger os filhos, fazer coisas pelos filhos, porque acham que os filhos não têm condições de lidar com isso, com as emoções, com os conflitos. Acabam roubando dos filhos a oportunidade de aprenderem a resolver problemas, a lidarem com os problemas. E, pior, fazem isso de uma maneira agressiva. Então, eles têm um elemento de permissividade, que é roubar dos filhos essa oportunidade, superproteger, mimar, estragar, porque eles acabam crescendo dependentes, achando que os adultos têm que resolver todos os problemas deles, que eles não são capazes de resolver sozinhos, não desenvolvem as habilidades de resolução de problemas, não desenvolvem as habilidades de comunicação, porque esse problema está sendo resolvido de uma maneira agressiva, com tapas. Aí depois até o pai super envergonhado, eu me descontrolei, eu peço desculpas, estou envergonhado e tal. A escola tomou a atitude certa, que foi tirar mesmo, cancelar a matrícula. Coitada da criança. Mas a criança sofreria muito mais se ela continuasse na escola. Exatamente. Assim, né? Isso é muito interessante que você fala. Teve uma situação, antes de colocar essa situação, eu vi os comentários no vídeo, porque depois veio a advogada, né, fazendo defesa. Gente, é horrível. Você vê, você quer falar, não, eu quero descer desse mundo. Porque tem pais que falam que é o certo, né? Não, todo mundo. E aí eu fui conversar com meu marido, Tá eu certo, falei... tinha que defender meu filho, então eu vou lá dar no outro. Eu vou passar pano, porque se fosse comigo... E aí eu falei pro Rô, Rô, não, lê isso aqui. Ele falou, calma, você tá lendo na internet, mas eu vou falar lá no banco, na empresa, a gente conversou sobre isso. Não, as pessoas não têm essa visão. Então isso aqui é da internet. Eu falei, não, mas, mano, tá surreal. Mas é que quem escreve são pessoas. Exato. São pais. E é difícil... Concordando com a agressividade. Do pai numa criança de 4 anos. Gente, primeira coisa, né, se a gente for colocar o porte físico de um adulto pra uma criança, já...
O que a gente vai falar sobre isso, gente? Não, e detalhe, depois foi descoberto que esse pai já tinha histórico de violência familiar, doméstica, violência doméstica. Então, é esse o ponto, sabe? Felizmente, nós já temos até a lei da parentalidade positiva, depois pesquisa. É isso mesmo. Não vou entrar nessa questão, mas como nós estamos falando sobre limites, o tema de hoje é limites, é firmeza. Firmeza como? Só firmeza? Não, senão você cai no autoritarismo. Aí você vai apelar para a agressividade, para a violência, para o grito, para o berro, para o castigo, para a humilhação, para a vergonha, para a culpa. Nada disso. Educar. Educar é extrair, é tirar de dentro. Então a gente não pode usar só elementos externos. Por isso que também subornar, prêmios, recompensas também não educa. É verdade que na hora funciona. Ai, filhinho, se você comer tudo, você ganha a sobremesa. Ai, filhinho, se você se comportar, você ganha o brinquedo. Ai, filhinho, ai, filhão. Você vai trabalhar? Ah, só se você me arrumar um emprego. Sim. O que eu ganho por entrar na faculdade? Peraí, então a gente tem que pensar o que monstro a gente está criando, né? Que seres humanos a gente está deixando para o mundo. E por isso que é extrair, é tirar deles. Eles já nascem, nós nascemos pessoas generosas, altruístas, bondosas. Vamos manter esses valores, vamos valorizar isso em casa, vamos ser um exemplo. Não falei que eles aprendem com o nosso exemplo, com a nossa atitude, mais do que com as nossas palavras? Então nós precisamos ser esse exemplo. Agora, quando falamos, na nossa fala, na nossa frase, não é assim, agora de manhã eu tô calma, eu tô bem-humorada, então eu vou ser gentil, de noite eu tô estressada, cansada, então agora eu vou ser firme, ou então com esse filho eu vou ser gentil, com essa filha eu vou ser firme, ou com essa... Né? Não! Constância. É na mesma frase. Eu vou até ensinar, tá? Boa. Ó, você começa com a gentileza, para estabelecer essa conexão. Então, você percebeu, sei lá, o seu filho quis bater no irmão por qualquer motivo, porque o irmão quebrou o brinquedo. Fez o quê? Uma disputa de brinquedo. Uma disputa de brinquedo. Então, o irmão pegou o brinquedo, quebrou, e o seu filho, sei lá, mais velho, quis bater no irmão mais novo. A tendência dos pais é tomar partido do mais novo. Coitadinho, mais novo não sabe, coitadinho, você é o exemplo, você é maior. Então já começa tudo errado, porque a gente já começa a fazer rótulos. E eles ouvem o que a gente está falando e eles acreditam no que a gente está falando. O coitadinho acredita que é coitadinho, e que é dependente, e que é incapaz, e que é pequeno, e que sempre vai ser pequeno, com 50 anos, vai continuar sendo pequeno, e não é capaz de fazer as coisas. O mais velho cresce achando que é o responsável, que é o exemplo, que tem que fazer o certo, que tem que ser... E é um peso, né, que tem que ser... o exemplo tem que cuidar. Mas não vamos entrar nessa seara. A frase pode ser para os dois, né? Mas vamos começar com o mais velho aqui. Eu sei que você está com raiva. Dizer eu sei que você está com raiva, eu estou vendo que você está com raiva, eu imagino que você esteja com raiva, demonstra compreensão, demonstra empatia, estabelece essa conexão, valida qualquer sentimento, inclusive a raiva. Podia ser medo, tristeza, vergonha, alegria, qualquer sentimento é válido. Nós temos todos, nós sentimos tudo. Eu sei que você está com raiva, porque o seu irmão quebrou o seu brinquedo, e bater no seu irmão não é uma opção. Então você é gentil, trazendo essa validação de sentimento. Se precisar, você até abraça essa criança que está chorando de raiva. Se precisar, você se abaixa para ficar com os olhos na altura dos olhos dessa criança que está chorando de raiva, ou que está gritando de raiva, ou que está demonstrando essa raiva. Você chama a atenção dessa criança. Olha como o seu coração está batendo mais forte. Olha como o seu rosto está mais quente. Olha como você está tenso. Vou te ajudar a se acalmar. Você trabalha com essa criança nesse processo. Não precisa falar muito. Vai fazendo, vai abraçando, vai acalmando, vai usando o seu tom de voz respeitoso, calmo, né? Se possível, esse balancinho que vai ajudando, se for uma criança pequena. E aí, enquanto você faz isso, que você está estabelecendo essa conexão, você traz o limite. Então, depois que essa criança se acalmou,
é que você vem com o pedido, com a informação, com o limite. O perigo que nós todos temos é de querer falar muito e querer falar durante a emoção. Enquanto eles estão com raiva do irmão que acabou de quebrar o meu brinquedo, não sei o que, não é a hora de falar muita coisa. É a hora de abraçar, de ensinar a respirar fundo, de respirar fundo junto com a criança, de acolher essa raiva, de deixá-lo sentir essa raiva, porque vai passar. E tudo bem sentir raiva. O que não pode é qualquer comportamento. Todos os sentimentos são válidos, nem todos os comportamentos são válidos. Então, essa frase seria mais ou menos essa. Eu estou vendo que você está com raiva e bater no seu irmão não é a solução. Como nós podemos resolver esse problema? Se for uma criança muito pequena e talvez ela responda, eu não sei, porque minha vontade de dar um soco, né? Ele que quebrou, porque eles são assim, espontâneos, né? A gente pode dar uma ideia. Você quer ouvir a minha sugestão? Que tal consertarmos? Que tal pedir para o seu irmão ajudar a consertar? E aí você também se dirige ao outro. Filho, eu sei que você não queria quebrar o brinquedo do seu irmão. E você quebrou. Como você pode reparar o seu erro? E se a criança achar que basta falar, pedir desculpas, nós adultos é que temos que saber que não basta, viu? Antes de pedir desculpas, a própria disciplina positiva nos ensina os passos para a reparação dos erros, né? Então, o primeiro passo é você reconhecer. Ops, cometi um erro. Talvez esse pequeno nem tenha percebido que ele cometeu um erro. Ou qual foi o erro dele. Vamos supor que para o mais velho é o fato de ter pegado o brinquedo sem pedir permissão. E o pequeno nem tenha percebido isso. Porque ele simplesmente quis, foi lá e pegou. É natural das crianças pequenas fazer isso. Então, o primeiro passo é o responsabilizar-se. E somos nós, adultos, que precisamos ensinar esses passos. Então, por exemplo, garantir, né, ajudando com perguntas, ajudando com exemplos. Filho, você se lembrou de perguntar para o seu irmão se você podia usar o brinquedo dele? Não. Então, você precisaria ter pedido. A gente não pega as coisas dos outros sem pedir. Então, qual foi o seu erro? E deixar a criança perceber, verbalizar, se possível, se ela souber, eu errei porque eu deveria ter pedido o brinquedo para você. Ela verbalizar isso, ela falar isso. Não basta pedir desculpas. Então, ela falar, eu errei quando eu peguei seu brinquedo sem pedir. Eu errei quando eu quebrei o seu brinquedo sem querer. Né? E aí pedir desculpas. Então, primeiro passo, responsabilizar, é a consciência, é o reconhecer. Depois é o responsabilizar-se. E o terceiro é o resolver, que é quando você pede desculpas, mas vem o reparar mesmo, que é quando você busca uma solução juntos, de preferência juntos, mas pode ser também individual. Por exemplo, o dono do brinquedo pode falar, eu quero ficar com o carrinho dele, né? Pode ser negociado isso. Ou o mais novo que quebrou pode falar, mas eu vou ajudar a consertar. E mesmo que ele talvez não consiga consertar, só o fato dele ajudar a abrir a cola, você adulto vai estar ali usando a cola, participando, tal, ele já sente que, ufa, estou reparando o meu erro. Estou aprendendo a assumir as responsabilidades pelas minhas escolhas, a responsabilidade das coisas que eu faço, desde pequenos. Então, isso é ensinar limites. Ensinar que nós podemos sempre aprender com os erros. Ensinar como reparar os erros, ser um exemplo, não perder a cabeça. Muitos adultos fazem exatamente como esses pais daí das histórias que nós contamos fazem, que acontece algum problema e o adulto surta mais do que a criança. Então vamos supor, nessa cena do irmão mais velho que vê que o irmão mais novo quebrou o brinquedo, o pai ou a mãe poderia, que absurdo, onde já se vê você fazer um negócio desse, blá, 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 e vai lá e grita e bate e põe de castigo e não sei o quê. Pra que isso? Parece não aprendeu que a gente nada, né? Eu tenho uma frase em um dos livros da disciplina positiva, já foram 10 que eu traduzi, então eu já começo a confundir, mas eu li todos também, são 15 que já existem em português e mais de 20 em inglês, tá? A disciplina positiva, aliás, para quem não sabe, está em 90 países. Atualmente eu faço parte do quadro diretivo do Conselho da Positive Discipline Association, né, da PDA, e nós temos reuniões, aliás,
esse mês de julho eu vou para Dallas para me apresentar no congresso. E o tema que eu vou trabalhar é encorajamento. E como o encorajamento, que é uma das bases da disciplina positiva, para quem não sabe, e como o encorajamento nos ajuda a lidar, a evitar, a prevenir o mau comportamento. Porque eu adoro aquela frase de Drycross, né? Não existem crianças mal comportadas, existem crianças desencorajadas. Que dá até um outro episódio, hein, Beth? Que é a diferença do encorajar e o elogiar. Podemos. Inclusive, eu nem tive a oportunidade de falar, mas neste livro que eu vi que vocês têm, o 14 Competências Essenciais do Educador Parental, que é para todos os profissionais, né, que lidam, atuam, orientam pais e mães, eu tenho um capítulo inteiro do como, é uma das competências essenciais, na minha opinião, de quem trabalha com pessoas, mas vamos aqui focar em pais e mães, é saber encorajar. Sim. É uma das competências. Então, eu no livro não só listo, logicamente, as competências, mas eu me aprofundo com dados, com relatos pessoais, exemplos reais, o passo a passo de como desenvolver essas competências. Porque eu não estou falando de habilidades, eu estou falando de habilidade, conhecimento e atitude, que é o que compõe a competência. Deixa eu só contar um caso do isso que a Beth falou. A gente tava num parquinho, porque às vezes a Beth falando, isso aí não dá certo, mas dá, gente. A gente foi num parquinho e começou a ficar uma situação muito acalorada lá, que um menino tava empurrando, batendo, e o Joaquim tava brincando lá, e as crianças ficaram meio assim, eu falei, nossa, deixa eu ver o que ele vai fazer, né, antes de eu ir lá, porque uns pais já foram e tiraram as crianças, e ele empurrou o Joaquim. A Joaquim veio triste e tal. Ele sentou, aí ele falou pra mim, você pode falar com ele, mamãe? Eu falei, não, mas eu posso te ajudar pra você falar com ele. O que você tá sentindo? Quando ele te empurrou, você sentiu o quê? Eu fiquei triste. Eu falei, então, como que a gente pode resolver essa situação? Ele, você e o papai sempre falam pra mim que empurrar não é o jeito da gente falar o que a gente sente, de resolver as coisas. Do jeitinho dele, falou assim, mais ou menos isso. Eu falei, então, você pode falar exatamente isso pra ele. Ele, tá bom. Aí demorou um tempo, ficou lá, ele tomou coragem e foi. E falou pro menino. Aí quando eu fui ver, me distraí lá, conversando, quando eu fui ver, ele tava brincando com a criança. Uau! Então, assim, eu acho que a gente tirar ele da situação não ia resolver nada. Ele fica com medo da outra criança, mas a outra criança também tava brincando. Não resolve o problema. Exato. Não resolve o problema. E não ensina. Exatamente. Porque ele aproveitou, olha só, o desafio como oportunidade de aprendizagem. Todos os dias, nós, pais e mães, todos os dias nós, educadores, temos muitos desafios. E se nós, de verdade, aproveitarmos cada oportunidade, cada desafio para ensinar, para aprender e desenvolvermos as nossas habilidades parentais, as nossas habilidades de educadores, de adultos e as das crianças, são habilidades sociais, a de comunicação, por exemplo, a de resolução de problemas, por exemplo. Exatamente. São habilidades pessoais, emocionais, por isso que a gente fala de habilidades socioemocionais, porque são habilidades nossas que a gente desenvolve a autoconfiança. Seu filho, certamente, com uma frase, aprendeu a enfrentar o medo, falar com coragem, encorajar, aprendeu a se comunicar com respeito, foi gentil, contribuiu, colaborou, e ainda se divertiu, porque depois estava brincando lá, fez novas amizades. E as mães também, porque a gente fica tenso quando os nossos filhos empurram, batem. A mãe ficou super feliz, tipo, alguém tá brincando com meu filho, sabe? Alguém compreende. Então, eu acho que é nesse sentido também. E a importância de dar repertório para as crianças. Porque eles não vão aprender sozinho, né, Beth? Não é por osmose. Tá ali, uma hora ele vai aprender. Eu falo, não aprende não, gente. Ele precisa da nossa ajuda para ensinar. Né? E que bom que Deus nos deu essa oportunidade de sermos pais. Olha que presente que a gente tem para fazer. E a importância para fazer a diferença no mundo. Olha que né, é uma dádiva. Falando em pais e família, não posso deixar de mencionar. Conta aí para todo mundo. Olha só, esse livro, gente, é um presente. Esse é muito legal. E eu falo com muito orgulho dele, não é porque eu sou uma das autoras, não. É porque a outra autora, Juliana Gatti, é uma especialista em educação ambiental. Ela é uma das organizadoras desse evento que vai ter agora lá no... Esqueci o nome do evento. O evento do... Ai, gente, me ajuda. Do canguru? COB. Não. Tá. É isso mesmo. Então vou voltar. Corta esse pedaço.
A Copy com P. Quero falar sobre esse livro, que é o Natureza Fora da Caixinha, Ideias para Mais Tempo em Contato com a Natureza. Ele e o baralho trazem sugestões de práticas de conexão. Não é só conexão com a natureza, é conexão com as pessoas. Então, as crianças, os filhos vão se conectar entre si ou com outras crianças. Os pais, as famílias, os familiares. Então, vai ajudar nos relacionamentos. É sobre conexão. E o legal é que, como são elementos da natureza, situações com a natureza, nós temos diversas sugestões e lindamente ilustradas, que a nossa ilustradora é a Helena de Cortez. Então, vocês estão vendo aqui, depois, né? Cada cartinha traz uma atividade. Então, uma ilustração de um lado, uma atividade, os elementos que são utilizados, os sentidos que são utilizados e perguntas reflexivas para o adulto fazer para a criança ao fazer esta atividade. São sugestões sem custo, de fácil acesso, quase todas, porque uma talvez ou outra, porque a gente quis usar todos os biomas, né? Então, tem todos os lugares. Mas tem atividades muito interessantes. Eu acho que uma primeira atividade que pode ser feita é pedir para a criança fazer duas pilhas. De que atividades na natureza ou com a natureza ela já fez e que atividades ela ainda não fez, para poder ampliar esse repertório. E o livro traz uma historinha muito fofa que começa, um dos muitos assuntos que a gente precisa abordar e quem sabe outras oportunidades, as crianças brigando por causa de um celular. Então, a gente falou sobre conflito entre irmãos, falou sobre como lidar com os desafios. Essa mãe podia ter surtado, porque vocês vejam que nessa página tá todo mundo meio surtando, né? Mas não. O que ela fez? Ela pegou uma caixinha e mostrou os elementos da natureza, e assim foi. Eu não vou mais contar, que o nosso tempo está acabando, mas fica aí a dica para quem quiser. Olha, as ilustrações são lindas. A outra autora, Juliana Gatti, inclusive é uma das pessoas que está organizando o COP. Ela é educadora ambiental, ela é profissional do Instituto Árvores Vivas. Então, o mestrado dela foi sobre o efeito da natureza em crianças oncológicas. Então, tenho muito orgulho, não só da ilustradora, nossa parceira, querida Helena de Cortez, mas da Juliana Gatti, que junto comigo escreveu esse livro. E no final tem várias páginas com orientações para pais, mães e educadores, tá? Então, presente para vocês. Que delícia! Ó, vou até colocar aqui, ó, para que vocês possam ver. Da Literária, essa, né? Os dois são da Literária. Não são um conjunto, você pode ter só o baralho ou só o livro, mas eles realmente se complementam. E o livro, esse aqui é da Manoli, da editora Manoli, para profissionais. Mostra aqui também, Beth, me fala uma coisa, as pessoas que estão lá em casa e que se encantaram com você, assim como a gente é encantada também, onde elas podem te encontrar? Obrigada. O meu Instagram é o Disciplina Positiva Brasil. O meu site é beteprodrigues.com.br, B-E-T-E. O P é de Pereira, que é o meu sobrenome do meio. Então, é beteprodrigues.com.br. E no meu site vocês vão encontrar sempre cursos de certificação internacional em disciplina positiva. Atualmente, por exemplo, vai ter um curso presencial em São Paulo, mas em breve, eu estou atualmente dando um curso online, né, como você fez, e em breve teremos novas turmas online também. Então, eu sou trainer em disciplina positiva, dou cursos de certificação internacional de disciplina positiva e outras formações. Tenho, por exemplo, uma pós-graduação integral em educação parental, reconhecida pelo MEC. Sou, enfim... Chega, acho que já falei. Ai, nossa. Não, mas vale a pena. Vale a pena. Se você está em casa e quer se tornar uma mãe, um pai muito mais consciente, é um caminho seguro, um caminho, porque hoje eu falo muito de segurança, porque hoje a internet virou terra de ninguém, então é um caminho que tem ali conhecimento que vai realmente tornar a sua parentalidade muito mais consciente e assertiva. E antes, Ká, de terminar, muito obrigada mais uma vez também para os nossos patrocinadores, Criarte VIP, Copenhague Parada Pinto 344, a Neves, empresa de logística e transporte. Mas
Vamos fazer o nosso bate-bola, vamos fazer a nossa frase. Mas deixa eu já agradecer a Beth. Com certeza, não. Beth, nossa, muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Por toda essa sua partilha de saberes, por toda essa sua generosidade e pelo lindo trabalho que você faz na vida das famílias e formando tantos educadores parentais que estão contribuindo com os pais aí nesse caminho da parentalidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês também são da área da educação, né? Eu tô na área de educação há 42 anos. Comecei com 16, tá? Boa, é isso aí. Vamos esclarecer, né, Beth? E ninguém escolhe a área da educação pela fama, pelo sucesso ou pelo dinheiro. A gente escolhe pelo propósito mesmo, né? Então, a gente está nesse caminho de colaborar, contribuir com melhores relacionamentos. Melhores relacionamentos todos. Então, que a gente puder. Obrigada, vida. Obrigada. Beth, a gente vai terminar com bate-bola. Então, veio, ouviu, falou. Beleza? Ai, que medo. Vamos lá, então. Um não que te libertou. Caramba. Não vai viajar para fora. Que eu ouvi, mas fui. Boa. Um mito sobre dizer não que tem que cair por terra. Não pode chorar. Tem que cair por terra. A gente pode chorar. Qualquer situação. Choro alivia. Chorar faz bem. Quando você precisa recarregar as energias, o que você faz? Natureza. Palavra que te vem à mente quando você pensa em respeito. Mútuo. Que seja mútuo. Algo que você viveu com a sua filha ou com os seus enteados que tenha marcado o seu coração. Ai, tantas coisas, tantas coisas. Engraçado que me veio também à mente natureza. Estar com eles mexendo na lama, sabe, na água. Conexão entre nós, na natureza. Curtindo, presença, junto, sem tela. Limites também são? Fundamentais, essenciais. Que delícia, né? Eles nos trazem segurança. Os limites é trazem segurança, trazem previsibilidade, trazem organização, trazem calma, tranquilidade. Nós precisamos de limites. Eu gosto muito de uma imagem que mostra o rio e os seus limites. Sim, Se a gente não tem esses limites, como que vai, né, saber, transcorrer este rio? E para terminar, a gente costuma trazer uma frase. Hoje, coincidentemente, a gente trouxe o mesmo livro, escolheu a frase. Porque esse livro, para nós, educadores parentais, é essencial. Essas competências são essenciais mesmo. Então, a gente trouxe aqui da página 65, para quem depois, com certeza, vai adquirir o livro, vai ler lá e lembrar da gente. Precisamos de muita coragem para assumir nossos medos, demonstrar vulnerabilidade, correr riscos e não se afetar tanto com as críticas e a reação dos outros. Isso tem muito a ver com o nosso tema. Muito. Porque senão a gente fica preocupado com o outro e esquece do que é mais importante na sua vida, que são os seus filhos. E os filhos precisam ser educados com essa firmeza e essa gentileza que a Beth trouxe durante todo o episódio de hoje. É isso. E se você está em casa e acompanhou do começo até o final, encaminha esse episódio para as pessoas que precisam ter este conhecimento, que precisam ali buscar uma educação melhor para os seus filhos. Porque, Carol, na educação dos nossos filhos, não pode vacilar. Este episódio do Não Pode Vacilar tem o apoio da Neves Transportes e Logística. Quando nós falamos de limites com afeto, a organização da nossa rotina faz toda a diferença, vamos combinar. Assim como na educação, na logística, cada etapa bem planejada evita desgastes e atrasos no nosso dia a dia. E a Neves cuida de entregas rápidas e soluções logísticas para empresas de todo o Brasil. Neves Transportes e Logísticas cuidam dos seus caminhos para você cuidar do que realmente importa.